Salve, salve Blenderano e sejam todos bem-vindos aqui ao canal Blenderano Arts. E no vídeo de hoje, galera, como vocês viram aí na thumbnail, estarei vos ensinando como fazer o modelo 3D que apareceu aí na thumbnail. Mas antes disso, galera, só peço que vocês deixem aquela vossa inscrição, deixem o vosso like, comentem e, se possível, partilhem este conteúdo para poderem ajudar o canal Blenderano Arts a evoluir. Eu sou Ednilson, sem mais delongas, como vocês sabem, vamos aqui ao início do nosso tutorial. Bem, em primeiro lugar, a primeira coisa que nós vamos fazer é algo bastante simples. Vamos eliminar aqui esse nosso cubo, entrando aqui na visão da câmera, pressionando 0 num pad, assim. Depois, cliquem aqui para deixar o cursor aqui no centro, dê um Shift A para adicionar um plane, assim, desse jeito, como vocês podem notar. Depois de executar essa ação, você entrará aqui na aba Modificadores, aqui, e virando modificador Solidify, desse jeito. Então, aqui no Thickness, você irá puxar de modo com que necessariamente saia aqui uma outra, como é que eu posso explicar, que a espessura vá diretamente para baixo. E com essa espessura diretamente apontada para baixo, Blenderanos, como vocês podem ver, nós simplesmente iremos ampliá-la dando um S assim, desse jeito. Depois de executar essa ação aqui, pega aqui no Thickness e ajustem um pouco até assim. Se necessário, podem copiar os valores que estão aqui na lateral. Depois de uma ação dessas, o que eu vou fazer é simples, vou entrar no Edit Mode assim, com necessariamente essa face selecionada, eu vou dar um Shift A assim, para duplicá-la e vou elevá-la um pouco para cima. Depois de executar essa ação, o que eu vou fazer, vou pressionar o comando P assim, e virei entrar aqui no Selection assim. Qual é a função desse comando? É uma função bastante simples. Bem, uma vez dentro do Edit Mode, se eu seleciono e duplico algo, o que vai acontecer é que o Blender, ao pressionar o Play e entrar em Selection, ele vai necessariamente separar essas duas malhas. Já não vão ser uma malha conjunta, mas vão ser uma malha separada. Então, vou sair do Edit Mode para vos mostrar, vou selecionar essa base aqui. E como vocês podem notar aqui, já não são a mesma malha, mas são um conjunto de são malhas separadas. Então, depois vou entrar no Edit Mode desse jeito, vou dar um Ctrl R aqui. Depois de dar o Ctrl R aqui, vou puxar. Em primeiro lugar, vou selecionar 7,5 assim. E vou puxar essa base até mais ou menos aqui. Como vocês podem notar. Depois vou pressionar 5. Desse jeito. Então, depois de fazer isso, vou entrar na seleção por face. Vou selecionar essa face. Vou dar um P Selection, como já expliquei. Vou sair do Edit Mode assim. Depois de sair do Edit Mode, vou selecionar essa base aqui. Assim. Vou reduzir aqui o Thickness. Um pouco aqui. Ajustá-la aqui, selecionar essa base, vou elevar até mais ou menos aqui. Então, depois de executar essa ação, o que eu hei fazer é simples, vou pressionar 7,5, clicar aqui no centro, Shift A, adicionar um cubo assim, vou entrar na visão Wireframe, assim, vou dar um SY assim e um SX assim. Eu vou pegar essa base, vou puxar até mais ou menos aqui à frente e vou colocá-lo aqui, um pouco na lateral. Depois, voltando aqui na visão sólida, vocês podem voltar na visão sólida pressionando Z, assim. Vou pressionar 5, vou elevar essa base até aqui, no fim, desse jeito. Então, depois disso, vou entrar nessa base daqui, entrar no Edit Mode, seleção por aresta, selecionar essas duas arestas, vou dar um Shift D, vou elevar para cima, P Selection, como vocês podem ver. Depois, com essa nossa malha selecionada, com essas nossas arestas necessariamente duplicadas e separadas, você irá notar que ela ainda contém aquele modificador Solidify. Então, uma vez que nós não queremos esse modificador, é só vir até aqui e desativá-lo assim. Entrar aqui no Add Modifier. Depois, o que nós iremos fazer a partir de agora é simples. Vamos entrar no Edit Mode, pressionar A, dar um E e puxar para cima, assim, desse jeito, aqui. Então, vou puxar essa base até mais ou menos aqui, vou dar um S, assim. Depois vou dar um SX, assim, desse jeito, como vocês podem notar. Este já estamos a estruturar aqui a nossa base. Então, o que eu vou fazer a partir de agora é simples, vou selecionar essa base aqui, vou entrar no Edit Mode. Uma vez dentro do Edit Mode, vou dar um Ctrl R2 assim, vou dar um SX assim, depois vou dar um Ctrl R aqui na lateral e vou puxar até mais ou menos aqui.
Depois, dando um Ctrl R novamente, vou elevar apenas um bocado assim. Então, depois de executar essa ação, o que eu vou fazer? Vou entrar na seleção por face, vou selecionar essas duas faces aqui. Lembrando que para selecionar as duas faces, tens que clicar em primeiro lugar a primeira face, depois colocar o seu dedo no Shift, sem soltar, vem selecionar essa outra base aqui. Então, depois pressiono I, assim, como vocês podem ver, para poder necessariamente criar aqui essa nossa segunda face. Depois disso, vou pressionar E e vou meter ela um pouco para dentro, assim como vocês podem notar. Então, depois de fazer isso, o que eu vou fazer? Vou dar um Shift D, assim, tirar essa base para cima, P, Selection, sair dessa parte, selecionar essas bases assim. Depois vou selecionar os dois, assim, vou pressionar I aqui, como vocês podem ver, e vou pressionar X para apagar as faces, assim. Então, vou entrar nos modificadores, virei até aqui no Solidify e vou criar aqui a espessura nessas duas bases, assim. Depois de fazer isso, o que eu vou fazer? Vou fazer as bases voltarem aqui, desse jeito, para podermos gerar aqui as nossas janelas. Depois de fazer isso, vou selecionar essa nossa antiga base, entrar na seleção por face, assim. O que eu vou fazer é simples, vou dar um E aqui, depois vou puxar para dentro, assim, desse jeito, até mais ou menos aqui. Depois vou dar um Shift D, assim, vou puxar para frente, vou dar um Ctrl R2, dar um SX, assim, aqui. Depois daí vou dar um Ctrl R, puxar essa base até mais ou menos aqui, e um Ctrl R, puxar essa base até aqui, e outro Ctrl R, puxar essa base até aqui. Seleção por face, vou selecionar essas duas faces aqui, como vocês podem notar. Depois disso, como vocês sabem, vou selecionar essa base aqui, através da seleção por face, vou selecionar essa base aqui, assim. Nós temos que separá-lo agora da antiga malha, assim, desse jeito aqui. Então, vou pressionar P, Selection, sair do Edit Mode, assim, adicionar espessura à nossa malha, assim, thickness, desse jeito. Depois de executar essa ação, vou dar um pequeno S, assim, e vou puxar essa base até aqui no fim, desse jeito aqui, como vocês podem ver. Depois daí vou dar um S para diminuir ainda mais a escala. Opa, apenas posso dar um SX, assim, elevar um pouco para cima, afastar um pouco para trás, assim, como vocês podem ver. E já podem notar que temos aqui a nossa base. Então, vou selecionar essas três partes, vou abaixá-las um pouco, assim, desse jeito. Depois de executar essa ação, vou dar um Shift D, assim, vou elevar para cima, dar um P, Selection, sair dessa parte, selecionar essa parte aqui. Depois de fazer isso, adicionar o modificador Solidify novamente. Como vocês podem notar, estamos usando muito esse modificador. Então, selecionando 5, 7, assim, vou selecionar essa base aqui, vou dar um Shift Ctrl Alt C, como vocês podem ver, está escrito aqui, seleção aqui centralizada. Então, vou dar um S, assim, desse jeito. Vou pressionar 5, 3, 5, 1, entrar na visão wireframe e vou ajustar essas bases aqui, como vocês podem ver, assim, 3, afastar um pouco para aqui, centralizar. Então, voltando para a visão sólida, assim. Opa, esqueci a minha aqui de salvar o arquivo, deixa eu salvar, vou dar um Ctrl S, definir aqui uma nova pasta, vou colocar Casalou Poly 4 Vídeo, assim, vou salvar dentro de uma pasta que está escrito Blend. Como vocês sabem, Blend é a extensão aqui dos arquivos Blender quando são salvos, então é justo colocar numa pasta assim mesmo, assim. Então o que eu vou fazer agora, vamos dar continuidade aqui à modelagem dessa nossa base de cima. Então vou dar um Shift D, assim, vou elevá-lo para cima, assim, e vou necessariamente ou apagar esse modificador aqui, como vocês podem ver. Entrar no Edit Mode, vou selecionar essas três partes, vou dar um I, assim, desse jeito, vou pressionar Set 5,
Depois vou dar um SY assim, desse jeito. Depois de fazer isso, vou pressionar 5. Vou dar um X faces desse jeito. Vou dar um S assim. Entrar aqui no Add Modifier, Solidify assim. Aumentar aqui o thickness, elevar essa base para cima, assim, colocar essa base aqui, desse jeito. Como vocês podem ver aqui, já modelamos aqui a nossa base necessária. Então, o que nós iremos fazer agora? O que nós iremos fazer agora é bastante simples. Nós vamos modelar aqui necessariamente as grades laterais. Como é que nós vamos fazer isso? É um processo bastante simples. Virei até aqui no segundo layer aqui. Vou entrar até aqui, vou dar um Shift A e vou adicionar aqui necessariamente um cilindro, assim. E aqui nas partes dos vértices vou colocar em 16, assim. Depois vou entrar na seleção por face, vou entrar no Edit Mode, perdão. Vou selecionar essa base de cima, depois vou sair do Edit Mode, vou pressionar 5,3, vou dar um S. O que nós iremos fazer agora, vamos dar um S, assim. Deixa eu centralizar essa base aqui, vou dar um S. Vou dar um SZ até mais ou menos aqui. Depois disso vou entrar no Edit Mode assim. Vou dar um E. Depois vou elevar essa base um pouco para cima. Desse jeito, como vocês podem notar. Até aqui. Assim. Depois vou dar um E novamente. Vou puxar até aqui. E dar um S assim. Desse jeito aqui. Uma coisa bastante simples. Então o que eu vou fazer? Vou pressionar M e trazer até aqui, voltar até aqui, pressionar 5 aqui assim. Então o que eu vou fazer? Vou ajustar essa base aqui assim. Mas antes vou trocar para o renderizador Cycles assim. Então vou adicionar uma textura para essa base aqui para que seja diferenciada. Vou dar um S até aqui, como vocês podem ver assim. Ajustar essa base até mais ou menos aqui. Depois disso vou apagar essa frente aqui, mas não por agora não preciso apagá-la. Vou selecionar essa base, vou dar um Shift D, puxar até aqui, depois selecionar esses dois, dar um Shift D, puxar até aqui, como vocês podem ver assim. Selecionar essa base, dar um Shift D e puxar até aqui assim. Depois vou selecionar todas essas bases aqui, dar um Shift D, RZ 90 graus, puxar essas bases até mais ou menos aqui, assim, desse jeito, como vocês podem notar. Depois vou selecionar essa base aqui, vou dar um SZ, puxar essa base até aqui, assim. Então o que eu vou fazer a partir de agora é simples. Vou adicionar um modificador Solidify assim, aumentar essa base aqui assim. Depois de fazer isso, o que eu vou fazer é bastante simples. Virei até aqui no modificador e ativarei o Bevel e o Subdivision Surface, assim como vocês podem ver. Então no Bevel vou dar o valor de 2 assim, desse jeito, para que nós possamos ter aqui chanfros mais idealizados, assim, desse jeito. Deixa eu tentar ajustar aqui nos pesos, profundidade, vertex. Vou colocar em offset não, assim, desse jeito. Vou deixar assim. Opa, deixar em 1. E eu creio que assim está melhor, assim. Desse jeito. Aqui no Subdivision vou dar o valor de 2. Depois entrar no Edit Mode, vou dar um Ctrl R, puxar até mais ou menos aqui, mas não vai dar. Então Subdivision vou deixar em valor de 1, perdão, assim. Vamos deixar a malha um pouco assim, desse jeito. Depois ajustamos aqui, fazer essa parte reduzir, assim, desse jeito. Então o que nós iremos fazer a partir de agora é simples. Ainda falta modelarmos aqui necessariamente uma lâmpada
elas têm uma lâmpada, uma espécie de candeeiro ou um iluminador. Então virei até aqui, vou adicionar um cilindro, entrar no Edit Mode, selecionar a face de cima, assim. Depois pressionar 5.3, dar um S até aqui, como vocês podem ver. Vou elevar um pouco ainda mais abaixo, vou dar um SZ assim, desse jeito. Entrar aqui na seleção por face, vou dar um E, vir até aqui, ajustar aqui, assim, até aqui. Depois disso vou dar um E para cima, assim, desse jeito. Depois daí o que eu vou fazer, vou dar um E, dar um S, assim, e dar um E novamente aqui, e dar um E, dar um S, assim. Depois de fazer isso, o que eu vou fazer, vou dar um E novamente, elevar até aqui a base, até mais ou menos aqui. Depois vou dar um S para abrir, assim, dar um E novamente, assim, dar um E até aqui, um E novamente até aqui. Depois vou dar um S, assim, como vocês podem notar, assim, do jeito para criarmos essa nossa lâmpada como é que eu posso dizer, um iluminador, perdão. Lembrando, galera, peço para vocês se inscreverem no canal, deixar aí a vossa inscrição, pois isso irá ajudar bastante o canal. Havia me esquecido de pedir, e tem sido aqui, a maioria de vocês não se inscreveram por quando vão as definições do canal, enquanto que grande parte das pessoas que curtem este tipo de conteúdo acabam não se inscrevendo. Isso é meio que desanimador, galera. Então deixem aquela vossa inscrição, pois isso irá ajudar bastante e me ajuda a compreender que esse conteúdo tem valor e assim me motiva cada vez mais. Então, continuando aqui, vou pressionar M, voltar para o primeiro layer, assim, entrar na visão da câmera, dar um S, assim, S, e vou posicionar essa base aqui, assim. De pressionar 5, ajustar essa base um pouco até aqui. Depois disso, o que eu vou fazer? Agora nós precisamos aqui da nossa chávena. Então, vou dar um Shift A e adicionar aqui um cilindro, assim, elevar para cima, entrar na visão do Edit Mode, selecionar essa base, dar um S, assim, desse jeito, selecionar essa base, ajustar um pouco até aqui, dar um S, assim, como vocês podem ver. Vou pressionar 5.3, aqui entrar no Edit Mode, dar um Ctrl R2, dar um S, assim, desse jeito. Depois de selecionar essa base, o que eu vou fazer, vou virar até aqui na lateral, selecionar essa resta, dar um Shift D, dar um 3, puxar essa base até aqui, dar um E, assim, desse jeito, dar um E novamente, assim, puxar até aqui. Vamos necessariamente desenhar aqui a parte da pega da nossa chávena, assim como vocês podem ver, como se fosse uma orelha, porque isso é uma orelha da chávena, assim, desse jeito. Aqui, vou pressionar 7, um pouco aqui. Essa base está um pouco desviada, então não pode dar. Preciso de um lado. Então o que eu vou fazer? Vou pressionar 5. Em vez de puxar daqui, vou dar um Shift A e vou adicionar meu próprio plane. Colocá-lo aqui na lateral, assim. Dar um SY nele, assim. Dar um SX. Assim. Selecionar essa resta aqui, pressionar 3, 5, 1, assim, dar um E até aqui,
e desenhar aqui a orelha da nossa chávena. Aqui, aqui, assim. Já temos aqui a base da nossa pega, como vocês podem ver aqui. Vou entrar em Mode, vou pressionar Ctrl R, vou ajustar, Ctrl R, vou ajustar, Ctrl R, ajustar essa base, Ctrl R, ajustar, Ctrl R, assim. Então, depois disso, o que eu vou fazer? Vou adicionar um modificador Bevel e o modificador Subdivision Surface, assim, desse jeito. Mas antes disso, também vou adicionar um modificador Solidify. Vou aumentar os valores de Solidify, assim, Event Thickness. Então, depois disso, o que eu vou fazer? Como vocês podem ver, aqui é uma quebra aqui de processamento, mas isso não é um problema. Então, depois de fazer isso, vamos aqui necessariamente dar aqueles ajustes, assim, através aqui dos modificador Bevel. No Bevel Modifier, deixa eu ver e perceber o que aconteceu. Vou em primeiro lugar eliminar essas bases, deixar apenas aqui o Solidify, vou adicionar novamente, porque está a dar um efeito contrário, como vocês podem ver aqui. Agora sim o efeito já está bem. E vou juntamente adicionar aqui o Subdivision, assim, subdivisão de superfície. Então o que eu vou fazer, virei até aqui no Bevel, irei escolher aqui a opção Angle, Width, Weight, deixa eu ajustar aqui, ativando o peso, não sai o Angle. Depois eu vou dar aqui 2 no Bevel, no chanfro, e 2 aqui no Subdivision. A chávena fica mais configurada, tem uma configuração melhor. Dando aquele smooth, podemos encontrar que a pega da chávena já está melhor, assim. Porém não é assim que eu quero, isso aqui tem que estar mais direito. Selecionar essa base 1, ajustar aqui, assim, desse jeito. Selecionar essa base, ajustar, assim. Selecionar essa base e ajustar aqui. Dando aqueles ajustes, podemos encontrar a forma aqui ideal para a nossa chávena. Então o que eu vou fazer? Vou dar um Shift D, dar um M, trazer até aqui, selecionar essa base, adicionar aqui o modificador Solidify, assim, desse jeito, como vocês podem notar. Depois vou fechar aqui a visão desses modificadores, assim, puxar essa base até aqui. E vou necessariamente dar aqueles ajustes eu pela minha própria mão aqui, de modo com que essas bases estejam necessariamente compactas, assim. Os modificadores são bons, o problema é que eles fazem cálculos lógicos referentes aqui à forma da sua malha. Então, se há algum erro na malha, o que vai acontecer é que esse erro será manifestado até dentro do modificador. A única que o modificador irá fazer irá tentar apenas dar uma forma ideal, porém grande parte das vezes não irá conseguir. Então eu irei ajustar essa base aqui sozinho, assim, dar aquela forma interessante, pegar essa face aqui, elevar ela aqui para frente, ajustar aqui, lembrando que deixem aquela inscrição galera, não deixem de ajudar aqui o canal Blenderano Arts. Então trazer essa parte aqui e essa parte aqui, podemos notar que falta apenas esse lugar aqui. Então vou desativar essa parte e essa parte. Então vou ajustar essa aqui,
assim, 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 aqui, desse jeito. Então, pressionar 5, selecionar essa parte aqui, eliminar a face de cima, X faces, assim, desse jeito. Depois de executar essa ação que eu vou fazer, vou adicionar aqui um modificador bevel, assim, e modificador subdivision, assim. Depois de fazer isso, vou dar um smooth nessa chave, né? Assim, e pressionar aqui no solidify para darmos espessura, assim, desse jeito. Vamos dar uma espessura para nossa chave, né? Aqui. Depois vou dar um smooth nessa base. E aqui também um smooth, assim, de forma bastante achatada, assim, mas ainda não está assim tão interessante. Então no bevel vou colocar o valor de 2, também não está interessante. Algo que eu posso fazer, eu posso eliminar aqui esses dois modificadores, assim, por colocar o flat. Depois de fazer isso, vou adicionar novamente os modificadores. É que muitas das vezes a posição dos modificadores também influencia na não necessariamente, como é que eu posso dizer, na incorreção das malhas. Então, como vocês podem ver aqui, a nossa malha está diferente só por eu ter trocado a posição aqui do modificador, assim. Então, vou aumentar essa base um pouco para aqui, assim. Depois disso, o que eu vou fazer é selecionar essa face daqui, dar um Shift D, elevá-la para cima até aqui, dar um S até aqui, assim. Depois, o que eu vou fazer, P Selection, selecionar essa face aqui, desativar aqui esses modificadores, assim, e dar uma textura. Selecionar essa parte, dar uma textura, essa também dar uma textura. Selecionar toda essa base aqui, colocá-la aqui, dar um 5, 3, 1, 5, assim. Na visão do wireframe eu vou necessariamente posicionar bem essa chave, né? Aqui. Vamos colocá-la bem aqui. Assim. Tanto no tamanho, vou dar 3. Ajustá-la aqui. Vou pressionar 5. Entrar aqui na visão sólida. E colocamos a nossa chave bem aqui perfeitamente. Agora que trabalhamos duro aqui necessariamente na modelagem dessa nossa malha, agora o que temos que fazer é bastante simples, galera. Agora vamos nos dedicar aqui a retificar alguns erros e vamos nos dedicar aqui a dar textura na nossa malha. Então começa aqui a nossa segunda fase, em que queremos necessariamente dar um final nessa nossa malha, ajustando tudo e deixar a nossa malha bastante pronta. Mas antes disso, eu já vos convido a deixar aquela vossa inscrição aqui para poder ajudar o canal a desenvolver e ajudar o canal Blender a evoluir e a subir de nível. Porém, para que isso ocorra, é necessário que vocês se inscrevam no canal e deixem aquele vosso comentário, que ajuda muito o canal e me motiva. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa segunda parte. Vamos aqui dando aqui a forma aqui a nossa malha. Então, o que eu vou fazer agora é simples. Eu vou começar aqui a texturizar aqui a nossa malha. Enquanto eu texturizo, vou tentar dar aqueles ajustes assim. Vou pressionar aqui X para apagar essa nossa lâmpada que já existia aqui, assim. Mas antes disso, vamos em primeiro lugar voltar aqui para a visão sólida. Lembram que eu quis necessariamente reparar essa base aqui? Sim, vamos reparar essa base porque ela está bastante horrível assim. Então no Solidify eu vou reduzir essa base até aqui, assim. E vou dar um SZ, assim. Temos que reduzir esse cabo, ficar bem. Então no Bevel vou pressionar 2. Diminuindo aqui essa base aqui, assim. Puxar um pouco até aqui, assim. Desse jeito. Então vou selecionar essas bases aqui. Puxar até aqui, assim. Já ajustamos aqui.
Então o que eu vou fazer agora, uma vez já ajustamos essa base aqui, se nós colocarmos um no bevel, ele vai continuar da mesma forma, só que um pouco mais errático. Então vou deixar em 2, assim. E aqui no subdivision vou deixar dessa maneira, assim, desse jeito, com o smooth aqui necessariamente ativado. Então o que eu vou fazer agora, vou selecionar essa base daqui e vou aumentar um pouco, ajustar aqui, dar um bevel e dar um subdivision surface. Vou aplicar aqui o solidify, vou dar um 2 aqui no bevel. De preferência até posso colocar um 3, assim, desse jeito, dar aquele smooth para podermos alinhar aqui a nossa base, assim. Depois de dar essa função, o que eu vou fazer, nesse nosso candeeiro vou dar o smooth. Porém, creio que para nós darmos smooth no candeeiro, temos que adicionar aqui o modificador bevel e o subdivision surface, assim. Porém, no bevel vou deixar em valor 0, smooth apenas, continua errático, aumentar os valores do bevel, assim. Também continua não assim tão interessante. Então no bevel vou procurar essas definições, porém quando eu deixei no angle, vocês viram que a nossa malha mudou, ficou mais compacta. No método, assim, temos que encontrar uma definição mais exata. Peso, assim, profundidade, peso. Vou deixar assim, desse jeito, como vocês viram agora. Então, depois de fazer isso, o que eu vou fazer? Vamos voltar aqui para o material. Voltando para o material, eu vou selecionar essa parte aqui, virei até aqui, irei ativar o New e vou elevar essa base até mais ou menos aqui. Depois daí, virei até aqui e vou necessariamente ativar UV Image Editor, assim. Mas antes disso, galera, eu me lembro que ainda tenho que modelar uma última coisa. Não se preocupem, será algo bastante simples. O que é? Vindo até aqui no terceiro layer, vou dar um Shift I, adicionar um cubo, assim. Depois de adicionar o nosso cubo, o que eu hei de fazer é uma coisa bastante simples. Vou dar um SY, assim. Vou entrar em Edit Mode, selecionar essa face, vir até aqui no Solid Mode, dar um I de Insert até mais ou menos aqui e dar um E até aqui. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Shift A e adicionar um texto, assim. Eu vou dar aqui o C, vou pressionar C, dar um RX 90 graus, assim, desse jeito, puxar até aqui. Depois disso, pressionar 5, 3, 1, ajustar essa letra C aqui, assim. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um S, elevar esse texto até aqui, dar um 5 aqui e vou adicionar o modificador Solidify até aqui, assim, desse jeito. Vou selecionar essas duas partes, dar um Shift D, puxar até aqui, mudar aqui a letra para O, ajustar, selecionar essas bases. Opa, perdão. Em primeiro lugar, temos que adicionar uma textura nessas bases aqui para que ao alterar o valor de uma, todas sejam alteradas, assim. Dar um Shift D e ajustar aqui 5, 3, 1. Então selecionar essa parte aqui, dar um O, assim, dar um Shift D, puxar até aqui, selecionar essa letra, dar um F, assim, vir até aqui e aumentar aqui o Solidify, assim, dar um Shift D
dar um Shift D novamente, dar aquele E, assim, puxar até aqui, vou pressionar A, M, trazer para o último layer, assim, entrar na visão da câmera, dar um S, puxar até aqui, assim, elevar até aqui, cinco, assim, ajustar aqui, vou dar um S novamente e vou colocar essa base aqui, coffee, café, assim, desse jeito. Depois de executar isso, virei até aqui na visão de material, assim. O que eu vou fazer? Vou selecionar essa base aqui, virei até aqui, Node Editor, assim. E vou deixar aqui em Principled Shader, assim. Vou dar uma cor preta, assim. Reduzir o specular, assim. Depois de fazer isso, virei até aqui na letra, entrarei aonde no tone, vou dar uma cor mais amarelada, assim, desse jeito. Nessa parte daqui, eu vou deixar em Principled Shader, deixar o specular aqui e dar uma cor preta, assim, desse jeito. Vou selecionar essa nossa malha, selecionar essas duas faces, mas em primeiro lugar vou dar uma cor, vou selecionar essas duas faces, virei até aqui, assim, no New, eu vou deixar em Emission, assim, emissão. Então, depois de executar essas bases que eu vou fazer, virei até aqui, New, Principled Shader, reduzir o specular, vir até aqui, deixar em uma cor mais um pouco amarelada, assim. Selecionar essas bases, New, Principled Shader, assim. Aqui, colocar aqui, assim. Basic Color, ajustar aqui a cor. Ajustar aqui a cor até essa base, assim. Depois disso, o que eu vou fazer é simples, vou selecionar essa base daqui, New, Principled Shader, vou deixar em uma cor preta também, assim, desse jeito. Selecionar essa malha, vou pressionar, vou virei até aqui, selecionar essas bases aqui, assim, aqui e aqui. Vou dar um E, S, SY e um S, assim, como vocês podem ver. Depois vou selecionar essa aqui, essas bases daqui, assim como vocês podem ver. Virei até aqui e vou dar aqui o Principled Shader, deixar o specular aqui, deixar essa base uma cor preta, assim. Esse euro também, Principled Shader, devia ter selecionado aquele tudo, deixar assim, já está bem. Reduzir o specular até aqui, assim, como você pode notar, está saindo aqui a nossa malha.
Então, continuando aqui a modelagem da nossa malha, o que eu vou fazer agora? Vou selecionar as nossas varas aqui. No Principal Shader, vou dar aqui uma cor necessariamente mais dourada para ela. Deixa eu ver. Todo o processo aqui, necessariamente dessa parte aqui, nós iremos executar. Então, uma vez selecionada essa parte aqui com o Principal Shader aqui, eu vou dar aqui uma cor um pouco mais amarelada assim. Depois de alterar um pouco a cor aqui para o amarelo, se nós vimos até aqui no Principal Shader e avançar um pouco metallic assim, vamos ter um efeito mais necessariamente mais dourado aqui na nossa malha. Então, vindo até aqui na base dessa parte aqui, vamos adicionar uma textura e trocar aqui para o Principal Shader assim, desse jeito. Porém, entrar no Edit Mode assim, através de Shift, eu vou selecionar essa parte aqui apenas, assim, vou pressionar C para selecionar somente essa parte. Deixa eu ver. Aqui. Selecionar essa parte e selecionar essas outras partes aqui. C, assim. Depois de executar essa ação que eu vou fazer, virei até aqui, irei adicionar um assign, assim. E aqui irei pôr o surface, necessariamente o texturizador emission, assim, para emitir, como vocês podem ver aqui. Vocês podem notar que essa cor aqui está mais branca, mais emissiosa. Então, vindo até aqui, vou dar uma cor um pouco mais escura, assim, desse jeito. E virei até aqui no specular, vou reduzir essa parte até o 0, assim. Lembrando que também nessa parte aqui de baixo, tem que selecionar aqui e reduzir o specular, assim. Até mais ou menos aqui perto do S, assim, para dar só aquele efeito um pouco mais bonito, assim, desse jeito. Então, depois de executar essa ação, o que eu hei de fazer agora é uma coisa bastante simples. Virei até aqui, assim, e vou adicionar aqui mais uma textura, Principal Shader, assim. Virei até aqui na textura, assim, opa. E vou clicar aqui nesse lápis, vou clicar aqui para selecionar aqui as definições, mudar toda essa parte e aumentar um pouco o metallic, assim. Depois de executar essa ação, o que eu vou fazer, vou selecionar essa nossa casa em geral, virar até aqui na textura branca, assim, e reduzir um pouco a cor, para não ser assim tão branco, como vocês podem notar, desse jeito. Depois de executar essa simples ação, nós podemos ver aqui o nosso render que está necessariamente incrível. Então, vindo até aqui nessa base aqui, vou mudar um pouco a cor para amarelo, assim, como vocês podem ver, e vou deixá-lo exatamente assim. Vindo até aqui no render, assim, podemos notar que a nossa malha está interessante, assim. Então, virei até aqui no Solidify, vou selecionar essa base, vou reduzir o specular, assim, e vou ativar aqui novamente aqui a renderização. Depois, o que eu vou fazer agora? Vou adicionar uma lâmpada do tipo área, assim, como vocês podem notar. Essa lâmpada irá focar a partir daqui de cima, opa, não de cima, mas de lado. Vou dar um RX 90 graus, assim. Vou posicionar essa lâmpada aqui, assim. Vou dar um Shift D, assim, RZ 90 graus, assim. E essa mesma lâmpada irá focar a partir daqui da lateral, assim. Depois vou dar um Shift D, vou puxar essa lâmpada até aqui. Vou dar um 7.5, assim. Quero colocar essa lâmpada num ângulo bom, assim. A partir daqui, assim. Como vocês podem ver, a partir daqui até aqui e daqui até aqui. Depois vou pegar essa nossa lâmpada, eu vou dar um RZ para apontar a seta até aqui. Opa, perdão, aqui. Como vocês podem ver, exatamente nesse ângulo, assim. Eu vou dar um Shift A e adicionar uma lâmpada tipo Sun, assim. Vou colocar ela em cima. Vou dar o valor de 2000. 2000, sim. Depois de executar essa ação, se eu virar até aqui no... Se eu renderizar essa nossa malha, deixa eu ver, rendered, assim. Vocês podem notar que ela ficou aqui incrível, como vocês podem notar aqui. Como podem ver aqui no processo, a nossa malha está necessariamente
terminado. A única coisa que eu tenho que fazer agora é um processo bastante simples. Eu só tenho que colocar essa nossa lâmpada na renderização, apenas isso, Blenderanos. Portanto, se vocês gostaram aqui desse vídeo, eu vos recomendo que vocês curtam o canal, deixem aquele like, não deixem de se inscrever aqui no canal, pois isso irá ajudar bastante, irá ajudar aqui o meu canal a desenvolver, e você irá ajudar o canal Blenderano Arts a evoluir e a subir de nível. Então, esse plane que eu adicionei aqui, eu vou dar aqui uma cor, deixa eu ver, entrando aqui no material, vou dar uma cor mais, um pouco misturada assim, reduzir um pouco o brilho, vir até aqui no Príncipe Shader, opa, vou dar da mesma textura, pode ser essa, reduzir um pouco a cor, vir até aqui no Specular, puxar até mais ou menos aqui, deixa eu ver, aqui uma forte junção de lâmpadas ou luzes, assim, mas também está a ficar interessante. Há de ficar completamente bom. Então o que eu de fazer, visto que já está aqui Blenderano, o que eu de fazer é uma coisa bastante simples. Simplesmente vou afastar um pouco essas lâmpadas assim, depois vou renderizar essa nossa base assim. Lembrando que para você renderizar uma malha com que ela saia bem, vocês têm que vir até aqui nessa câmera daqui, vir até aqui no sampling assim, vir até aqui está escrito samples e aqui no render colocar um valor que vocês quiserem. Eu normalmente quando quero criar aqui uma imagem final, eu renderizo em 5000 samples assim, mas já vezes em que eu renderizo em 10.000 samples, é uma coisa que vocês podem fazer aí no vosso Blender e não irá dar nenhum problema. Mas deixar aqui eu renderizar aqui de forma um pouco rápida aqui essa nossa imagem usando 128 samples, como vocês estão vendo aqui o processo aqui está ocorrendo de forma rápida e o nosso modelo aqui está sendo desenhado para que vocês possam contemplar aqui como ele realmente ficou. Lembrando, uma última vez, Blenderanos, se você não se inscreveu no canal, deixa aquela inscrição, dê o seu like, comente e, se possível, compartilhe este conteúdo, pois irá ajudar bastante artistas 3D a modelarem e a usarem o Blender. Eu sou Ednilson, como vocês já sabem, e hoje aqui a nossa malha está sendo desenhada e ela já está ganhando a sua forma final aqui, como vocês podem ver, está ficando bastante incrível, Blenderanos. Então, eu não vou deixar isso aqui terminar, a única coisa que eu vou fazer, vou colocar aí uma timelapse simples, uma timelapse final, de eu renderizando isso aqui, necessariamente aqui 5000 samples aqui, uma imagem final aqui. Então, salve Blenderano, esse foi o tutorial de hoje, uma mega aula, como vocês puderam ver, acho que tem em torno de seus 50 ou uma hora, não sei, mas foi incrível, Blenderanos, salve, ajudem o canal.